Oi, tudo bem? Espero que estejam todos bem nessa segunda-feira. Tá um tempinho meio nublado, mas também não tá frio. E hoje não choveu, né? Choveu bastante esse final de semana, as plantinhas ficaram felizes. Foi ótimo. Tô aqui mais uma vez para fazer a leitura de O Poder do Agora. E desculpe o atraso, é que bem na hora que eu ia começar, a minha costureira pediu para mandar uma coisa para ela, e eu tive que correr aqui, mas tá bom. Ainda tá cedo, né? E eu vou pedir o amparo, a inspiração e a proteção do meu protetor, dos meus mentores, da minha egrégora, que possam me inspirar, me auxiliar na leitura. E assim vamos, né? Um dia de cada vez. Não sei como vocês estão hoje. Confesso que hoje foi um dia que eu tive que prestar bastante atenção em mim mesma. Não me deixar levar por padrões de baixo astral, assim. Mas graças ao meu esforço, ao meu eu superior, eu tô melhor. Eu acho legal a gente compartilhar essas coisas, porque aí você sabe, será que sou só eu? Ou tem mais gente que sente isso também? Tem dias que a gente tá mais frágil, né? Mais sensível, mais baixo astral, e tá tudo bem, a gente conversa com o nosso sentimento, digamos assim. Diz pra ele que tá tudo bem, que não precisa mais sentir isso. E vida que segue. Né? Poxa, ontem eu li um capítulo bem legal. Quem perdeu, vai lá no Insta ou no YouTube. É do 17º dia da leitura, que fala sobre nós mulheres na TPM, por que dos sintomas, o que nós podemos fazer. É muito interessante. Então, se alguém quiser. E hoje, deixa eu ver como é que tá o som aqui. Tá ótimo. E hoje eu vou começar o capítulo 9. Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz. Olha que legal. É muito bom saber isso, né? E com certeza não tá naquela busca frenética que a gente faz, né? Tentando encontrar algo que achamos que está lá, que depende de outras coisas, sendo que ela tá aqui, ó, aqui. Bem, o primeiro tópico chama-se o bem supremo além do bem e do mal. E aí tem uma pergunta: existe diferença entre felicidade e paz interior? Existe. A felicidade depende de circunstâncias consideradas positivas, ao passo que a paz interior não precisa delas. Pois é, quando a gente tem a paz interior, a gente sente automaticamente a felicidade, né? Aí tem mais uma pergunta: há possibilidade de só abrirmos coisas positivas para as nossas vidas? Se a nossa atitude e o nosso pensamento forem sempre positivos,
só haverá situações e acontecimentos positivos? Não é mesmo? Você pode afirmar com certeza o que é positivo e o que é negativo? Isso não é uma pergunta de outra pessoa. Isso é ele respondendo a pergunta com essa pergunta aqui. Já fez o levantamento completo? Muitas pessoas devem ter aprendido bastante com as suas próprias limitações, seus fracassos, suas perdas, suas doenças e sofrimentos. Tudo isso ensinou-as a se desfazer das imagens falsas que tinham de si mesmas, dos desejos e objetivos superficiais ditados pelo ego. Ele lhes deu profundidade, humildade e compaixão. Fez delas pessoas mais reais. Sempre que acontece alguma coisa negativa, há sempre uma lição embutida, embora nem sempre se perceba isso na hora. Uma doença ou um acidente pode mostrar o que há de real ou irreal em uma situação, aquilo que é importante e o que não é. De uma perspectiva mais elevada, as circunstâncias são sempre positivas. Para ser mais preciso, elas não são positivas nem negativas, são do jeito que são. E quando aceitamos as coisas como são, o bem ou o mal deixam de existir em nossas vidas. Só o que existe é um bem supremo que inclui o mal. Mas, pela perspectiva da mente, existe o bem e o mal, o igual e o diferente, o amor e o ódio. É por isso que no livro do Gênesis está escrito que Adão e Eva não tiveram mais permissão para habitar o paraíso quando comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha só. Aí vem uma outra pergunta. Isso me parece negação e ilusão. Quando alguma coisa ruim acontece comigo ou com alguém chegado a mim, tal como um acidente, uma doença ou a morte, posso até fingir que não é mal, mas permanece o fato de que isso é mal. Por que negar? Aí ele responde: você não está fingindo nada, só está permitindo uma coisa ser como é, apenas isso. Essa permissão para ser nos transporta para além da mente. Com os seus padrões de resistência, desculpa, peraí, ai meu Deus, desculpa. Ai, nossa, é uma coisa seca que dá na garganta. Bom, eu vou ler novamente a frase, tá? Essa permissão para ser nos transporta para além da mente, com os seus padrões de resistência que geram as polaridades positiva e negativa. É um aspecto fundamental do perdão. Perdoar o presente é até mais importante do que perdoar o passado. Se perdoamos cada momento, se permitirmos que ele seja como é, não haverá nenhum acúmulo de ressentimento a ser perdoado mais tarde. Lembre-se de que não estamos aqui tratando de felicidade. Por exemplo, quando a pessoa amada acabou de morrer, ou se sentimos a nossa própria morte se aproximar, não podemos nos sentir felizes. É impossível, mas podemos estar em paz.
Pode até haver tristeza e lágrimas, mas se deixarmos de resistir, conseguiremos perceber uma profunda serenidade por baixo da tristeza, uma calma, uma presença sagrada. Isso é a emanação do ser, isso é a paz interior, o bem que não tem opositores. Aí tem mais uma pergunta. E se for uma situação sobre a qual eu possa fazer algo a respeito? Como posso permitir que ela exista e mudá-la ao mesmo tempo? Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e com isso uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. É como assim, se você tem a perda, né, de um ente querido, lógico que dá uma tristeza na gente, aquela coisa da separação, a gente pode ficar triste, se permitir chorar. Mas, como ele diz, perdoar é aceitar que você não tem como mudar aquela situação. Aceita que se aconteceu aquilo, era porque assim, dessa maneira tinha que ser, né? Porque já estava na hora daquela pessoa. E tem tantas outras maneiras de... vamos supor... puxa, roubaram meu carro. Não vai adiantar você gritar, xingar, espernear, pôr a culpa no governo, na rua ou em quem quer que seja, porque isso não vai fazer o seu carro voltar. Enquanto que se você, né, se perdoar e perdoar aquela situação, pode ser que aquilo se reverta. Ou não, mas você não vai ficar sofrendo por aquilo, né? Agora, vamos supor que aconteça... Vou falar uma coisa boba, né? Alguém que fez um serviço para você foi, sei lá, limpar a calha da sua casa. Limpou errado, não limpou direito. Você pode fazer alguma coisa a respeito? Pode. Vai adiantar se você brigar, discutir, xingar com a pessoa? Não, não vai. Vai piorar a situação, porque ela vai ficar com raiva de você, ou ela não vai voltar para fazer o serviço, ou se ela voltar, ela é capaz até de querer te prejudicar de alguma maneira. Então, a gente tem sempre que verificar, medir as nossas palavras e a maneira como nós vamos reagir a determinadas situações, porque dessa forma você vai atrair boas energias e vai conseguir, né, resolver. Paciência. Não adianta a gente se culpar porque eu contratei essa empresa ou essa pessoa, né, ou ficar criticando a pessoa que veio. Isso não vai resolver. Então, se a gente procurar enxergar com outros olhos, aí a gente consegue resolver as coisas com mais clareza. E sem sofrimento, sem dor, sem causar prejuízo para o nosso corpo. Porque causa, né? As nossas reações, as coisas que nos acontecem, elas nos causam... pode nos causar bênçãos ou prejuízos, né? Enfim, é isso. Então vamos lá.
Esse pedaço eu já li. Comumente, existência significa a mesma coisa para nós. Aceitar aquilo que acontece nos libera na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Né? Quando você restabelece a sua conexão com o ser, você vai encontrar soluções muito mais rápidas, ágeis. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vai mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar as nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar, isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser através do que apresenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que, de uma perspectiva limitada, percebemos como o mal na verdade, parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é. Acontece o milagre da transformação, não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Olha só, né? Através do perdão, ele fala, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permite que o momento presente seja como é, né? Aí acontece o milagre da transformação. Não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado. Algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada, simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Aí agora vem um outro subtítulo. Tô tomando um chazinho de hortelã. Eu gosto muito de chá. Eu faço chá todos os dias, quase que todos os dias, né? No inverno, no verão, não importa. E eu não gosto muito de tomar chá gelado. Eu acho que no verão não consigo tomar muito quente. Mas ele morninho assim é tão saboroso. E o nosso corpo gosta de coisas quentinhas, né? Bem, agora tem um outro tópico que chama-se o fim dos dramas em sua vida. Desculpa. Nesse estado de aceitação e paz interior, é uma pergunta agora, tá?
Nesse estado de aceitação e paz interior, pode aparecer alguma coisa na vida para ser chamada de má, da perspectiva da consciência comum? Muitas das assim chamadas coisas más que nos acontecem na vida são devidas à inconsciência. Elas são criadas por nós, ou melhor, são criadas pelo ego. Refiro-me a isso, às vezes, como drama. Quando restabelecemos a conexão com o ser e não deixamos mais a mente governar, paramos de criar essas coisas. Mas há muitas pessoas que se apaixonam pelos seus dramas particulares de vida, identificam-se com suas histórias. O ego governa a vida delas. Investiram nele todo o sentido de eu interior. Até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem a mente, seu maior medo será o próprio despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco, não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim, não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito, diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito com outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas de nossa mente e aquilo que é. Porque a pessoa que se identifica com o ego, ela fica discutindo com a outra. A gente cria uma discussão inútil de coisas que você não vai mudar. Eu acho de uma inutilidade a gente discutir a vida do outro, porque a gente não tem nada com isso. Seja lá quem for, são as escolhas dele ou dela, Ficar conjecturando sobre o que pode ter acontecido para que a pessoa tenha tomado determinada decisão, vai adiantar de quê? Ou querer colocar o seu ponto de vista, eu acho que fulano fez isso por causa daquilo. Aí o outro fala, eu não acho, eu acho que é por outro motivo. Que coisa mais inútil, é um gasto de energia muito grande que a gente faz. Eu acho que todos nós já fizemos isso, Hoje eu procuro ser mais atenta. Eu tenho trabalhado isso em mim, o não julgamento, sabe? A consciência do ser, que é tão importante, é uma coisa que a gente tem que estar prestando atenção o tempo todo para você conseguir estar consciente e aceitar que tudo é como é. Porque quando a gente aceita de verdade, do coração, e agradece, obrigado Senhor por ser como é, porque eu sei que estou tirando benefícios disso, tudo é um aprendizado, é uma bênção. Aliás, tudo é bênção na vida da gente, essa vida já é uma bênção. Enfim.
Eu vou ler mais um pedaço, só mais um subtítulo. Mas ele é muito grande. Que é a impermanência e os ciclos da vida. Enquanto permanecemos na dimensão física e em conexão com a psique humana coletiva, o sofrimento, embora raro, ainda pode acontecer. Não devemos confundi-lo com o sofrimento emocional. Todo sofrimento é criado pelo ego e fruto de uma resistência. Além disso, nessa dimensão, ainda nos sujeitamos à natureza cíclica e à lei da impermanência de todas as coisas, mas já não vemos mais o sofrimento como uma coisa má. Ele simplesmente é. Ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda por baixo do jogo dos opostos se revela para nós como uma presença permanente. Uma serenidade profunda e estável, uma alegria sem motivos e se situa além do bem e do mal. Essa é a alegria do ser, a paz de Deus. Nossa, olha só, ao permitir o existir de todas as coisas, uma dimensão mais profunda, por baixo do jogo dos opostos, se revela para nós como uma presença permanente. É muito legal, né? No nível da forma existe nascimento e morte, criação e destruição, crescimento e dissolução de espécies aparentemente independentes. Podemos ver isso em tudo, no ciclo da vida, de uma estrela ou de um planeta, em um corpo físico, em uma árvore, em uma flor, na ascensão e queda de nações, de sistemas políticos e de civilizações, e também nos inevitáveis ciclos de lucros e perdas que temos na vida. Existem ciclos de sucesso, como quando as coisas acontecem e dão certo, e ciclos de fracasso, quando elas não vão bem e se desintegram. Você tem de permitir que elas terminem, dando espaço para que coisas novas aconteçam ou se transformem. Se nos apegamos às situações e oferecemos uma resistência nesse estágio, significa que estamos nos recusando a acompanhar o fluxo da vida e que vamos sofrer. Não é verdade que o ciclo ascendente seja bom e o ciclo descendente seja ruim, a não ser no julgamento da mente. O crescimento é, em geral, considerado positivo, mas nada pode crescer para sempre. Se o crescimento nunca tivesse fim, poderia acabar em algo monstruoso e destrutivo. É necessário que as coisas acabem para que coisas novas aconteçam. O ciclo descendente é absolutamente essencial para uma realização espiritual. Você tem de ter falhado gravemente de algum modo, ou passado por alguma perda profunda ou um sofrimento, para ser conduzido à dimensão espiritual. Ou talvez o seu sucesso tenha se tornado vazio e sem sentido e se transformado em fracasso. O fracasso está sempre embutido no sucesso, assim como o sucesso está sempre encoberto pelo fracasso. No mundo da forma, todas as pessoas fracassam, mais cedo ou mais tarde, e toda conquista acaba em derrota. Todas as formas são impermanentes. Você pode ser ativo e apreciar a criação de novas formas e circunstâncias, mas não se sentirá identificado com elas. Você não precisa delas para obter um sentido de eu interior. Elas não são a sua vida, pertencem à sua situação de vida. Nossa energia física também está sujeita a ciclos. Não consegue estar presente no máximo. Teremos momentos de baixa e de alta energia. Em alguns períodos estaremos altamente ativos e criativos, mas em outros tudo vai parecer estagnado. Teremos a impressão de não estarmos indo a lugar nenhum, nem conseguindo nada.
Um ciclo pode durar de algumas horas a alguns anos e dentro dele pode haver ciclos longos ou curtos. Muitas doenças são provocadas pela luta contra os ciclos de baixa energia que são fundamentais para uma renovação. Enquanto estivermos identificados com a mente, não poderemos evitar a compulsão de fazer coisas e a tendência para extrair o nosso valor de fatores externos, tais como as conquistas que alcançamos. Isso torna difícil ou impossível para nós aceitarmos os ciclos de baixa e permitirmos que eles aconteçam. Assim, a inteligência do organismo pode assumir o controle como uma medida autoprotetora e criar uma doença com o objetivo de nos forçar a parar, de modo a permitir que uma necessária renovação possa acontecer. A natureza cíclica do universo está intimamente ligada à impermanência de todas as coisas e situações. Buda fez disso uma parte central de seu ensinamento. Todas as circunstâncias são altamente instáveis e estão em um fluxo constante. Ou, como ele colocou, a impermanência é uma característica de cada circunstância, de cada situação com que vamos nos deparar na vida. Elas vão se modificar, desaparecer ou deixar de proporcionar prazer. A impermanência também é um ponto central dos ensinamentos de Jesus. Não acumule tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem arruinam tudo, onde os ladrões arrombam as paredes para roubar. Enquanto a mente julgar uma circunstância boa, seja um relacionamento, uma propriedade, um papel social, um lugar, o nosso corpo físico ela se apega e se identifica com ela. Isso faz você se sentir bem em relação a si mesmo e pode se tornar parte de quem você é ou pensa que é. Mas nada dura muito nessa dimensão, onde as traças e a ferrugem devoram tudo. Tudo acaba ou se transforma. A mesma condição que era boa no passado, de repente se torna ruim. A prosperidade de hoje se torna o consumismo vazio de amanhã. O casamento feliz e a lua de mel se transformam no divórcio infeliz ou em uma convivência infeliz. A mente não consegue aceitar quando uma situação com a qual ela tenha se apegado muda ou desaparece. Ela vai resistir à mudança. É quase como se um membro estivesse sendo arrancado do seu corpo. Às vezes ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque perderam a fortuna ou tiveram sua reputação arruinada. Esses são casos extremos. Outras pessoas, ao sofrer uma grande perda, tornam-se profundamente infelizes ou adoecem. Não conseguem distinguir a vida da situação de vida. Li recentemente sobre uma famosa atriz que morreu depois dos 80 anos e foi ficando cada vez mais... Li recentemente sobre uma atriz que morreu depois dos 80 anos. Foi ficando cada vez mais infeliz e reclusa conforme envelhecia. Ela estava identificada com uma circunstância, a sua aparência exterior. No início, isso lhe deu um sentido infeliz do eu interior. Depois, um sentido infeliz. Não, no início, isso lhe deu um sentido feliz do eu interior. Depois, um sentido infeliz. Se tivesse sido capaz de se conectar com a vida interior, que é dissociada da forma e do tempo, ela poderia ter aceitado o desaparecimento da beleza, observando-a de um lugar de serenidade e paz. Além do mais, sua aparência teria se tornado cada vez mais transparente à luz que brilha através da verdadeira natureza, de modo que a beleza externa não teria sumido,
mas ser transformado em beleza espiritual. Que lindo, né? Tem muitas pessoas que acabam se apegando a isso, à aparência externa, e não querem envelhecer de jeito nenhum. Se submetem a todos os tipos de cirurgia, tudo que é tratamento, se tem condição, né? E se não tem, e mesmo assim vão ficando infelizes, né? Tudo que a gente aceita dói menos. Porém, ninguém contou a ela que isso era possível. O tipo de conhecimento mais básico ainda não está ao alcance de todos. Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas, porém usá-los para procurar aquilo que não podem dar. Uma identidade, um sentido de permanência e satisfação é uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a história da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usarmos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós como a alegria do ser. É uma parte essencial do estado de paz interior, conhecido como a paz de Deus. É o nosso estado natural, não algo porque tenhamos de lutar para conseguir. As pessoas em geral não percebem que a salvação não está em nada do que façam, possuam ou consigam. Aquelas que percebem ficam muitas vezes enfastiadas do mundo e deprimidas. Se nada pode lhes dar um verdadeiro prazer, será que resta alguma coisa por que se empenhar? Com que objetivo? O profeta do Velho Testamento deve ter chegado a essa conclusão quando escreveu: Tenho visto tudo o que se faz debaixo do sol, e eis que tudo é vaidade, e uma luta contra o vento. Quando você chega a esse ponto, está um passo do desespero e um passo mais longe da iluminação. Uma vez um monge budista me disse: tudo o que aprendi nos 20 anos em que sou monge pode ser resumido em uma frase, que é a seguinte: tudo o que surge desaparece. Isso eu sei. O que ele quis dizer foi o seguinte: aprendi a não oferecer qualquer resistência ao que é. Aprendi a permitir que o momento presente aconteça e a aceitar a natureza impermanente de todas as coisas e circunstâncias. Foi assim que encontrei a paz. Não oferecer resistência à vida é estar em estado de graça, de descanso e de luz. Nesse estado, nada depende de as coisas serem boas ou ruins. É quase paradoxal, mas como já não existe mais uma dependência interior quanto à forma,
as circunstâncias gerais da vida, as formas externas tendem a melhorar consideravelmente. As coisas, as pessoas ou as circunstâncias que você desejava para a sua felicidade vêm até você sem qualquer esforço, e você está livre para apreciá-las enquanto durarem. Todas essas coisas naturalmente vão acabar. Os ciclos virão e irão, mas com o desaparecimento da dependência não há mais medo de perdas. A vida flui com facilidade. A felicidade que provém de alguma coisa secundária nunca é muito profunda. É apenas um pálido reflexo da alegria do ser, da paz vibrante que encontramos dentro de nós ao entrarmos no estado de não resistência. O ser não transporta para além as polaridades opostas. O ser nos transporta para além das polaridades opostas da mente e nos liberta da dependência da forma. Mesmo que tudo em volta desabe e fique em pedaços, você ainda sentirá uma profunda paz interior. Você pode não estar feliz, mas vai estar em paz. E é isso que ele quis dizer, né? Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz. Então, eu também me equivoquei, né? Quando eu disse, mas eu acho que a felicidade é essa, a paz interior, independente das circunstâncias. Quando a gente está tranquilo, a gente também tem felicidade. Obrigado a todos que vão assistir, tá? Que seja de bom proveito para vocês, que vocês tenham um bom descanso nessa segunda-feira e um bom recomeço amanhã. Um beijo para todos.